É um tópico bem grande de jogos sobre qual seria o mais difícil de todos. Porém, uma coisa que muitos não consideram é que isso é puramente opinião. E na minha opinião, esse é o jogo mais difícil. Fear and Hunger é um RPG com survival horror feito na engine RPG Maker e lançado em 2018. Um jogo que eu quis jogar há um ano atrás e meio que talvez eu tenha me arrependido. Eu cheguei a terminar o jogo, mas definitivamente não valeu a pena pela quantidade de rage que eu dei pela absurda dificuldade. Mas eu tô aqui pra zerar ou morrer tentando pela segunda vez. Temos a primeira grande escolha, entre 4 personagens totalmente diferentes um do outro. Kahara, o mercenário, Darcy, a cavaleira, Enki, o mago sombrio, Hagvald, o forasteiro. E depois eu acabo escolhendo Hagvald e nomeio ele de Gutin. Sim, aquele mesmo Tasercraft. E aqui já vem uma coisa bem importante, que é você saber que esse jogo tem violência extrema, gore, violência sexual e usagem de drogas. Eu escolho o modo Fear and Hunger, que é o mais básico, e eu escolho a intro, sabe por quê? Porque se você pular a intro desse jogo, você pode perder alguns itens de começo de jogo e até mesmo habilidade. Na primeira opção eu escolho pegar um arco e flecha, na segunda eu devoro meus companheiros, o que me permite poder devorar monstros ao decorrer do caminho. E nas duas últimas opções eu escolho a opção correr, para que eu desbloqueasse a literal habilidade de correr pelo mapa. Então assim eu literalmente acabo a intro do jogo e inicio o jogo com algumas habilidades, logo para aparecer nesse pequeno pátio que eu já saí logo de perto dele, já que eu ouvi alguns latidos e eu sabia muito bem que se eu ficasse ali por mais alguns segundinhos iam aparecer 2 lobos e me matar facilmente. Eu já entro diretamente pela entrada principal das masmorras do medo da fome. Eu vou um pouco mais pra frente, chego nessa sala cheia de carne podre nas mesas e eu pego elas, já que eu sabia que ia ser bem útil no futuro. E dando andada por aí eu acabo encontrando esse cara aí. E já é um bom momento para eu explicar nesse vídeo que lutar nesse jogo não vale a pena. A não ser que você tenha um grande motivo, lutar só vai te fazer chegar muito perto da morte, que é justamente uma coisa que eu vou evitar por um bom tempo. E não só inimigos, mas também como cenário, como esse pequenino prego logo abaixo de mim com uma tábua. Se você pisar, você vai começar a sangrar e vai pegar uma infecção. E se você não curar a infecção logo, você simplesmente morre. É isso aí. E andando um pouco mais a fundo no local, eu acabo encontrando o guarda e... eu sou emboscado por ele e... complicada essa censura, né? E mesmo lutando bravamente, chega o momento que, após eu ter arrancado a cabeça dele, ele simplesmente me dá uma ferronzada e eu morro. Primeiro inimigo que eu encontrei. Depois que eu voltei no save, eu continuei indo para aquela direção que eu já estava indo e eu acabo encontrando essa bibliotecazinha que mostra uma mecânica que vai ser bem importante no futuro, de jogar moedas. Se você escolhe a moeda que vai aí cair, prontinho, você ganhou algo. Agora, se não, você não ganha nada, certo? Agora, se isso acontece no meio de uma batalha, pode significar que se você perder, você simplesmente morre. Ou você está salvando o jogo, perdeu a moeda numa cama que você salva o jogo, você simplesmente pode ser atacado ou simplesmente está morto, sem nem chance de se defender. Fugindo de um dos monstros da masmorra, eu acabo chegando num pátio cheio de gente fazendo cosplay de Saori, que eu vou censurar, né? Acho bom. Nesse momento eu encontro o Enki, aquele lá da tela de seleção de personagens, e agora eu já explico uma coisa do jogo. Todos os personagens que você pode jogar você vai encontrar pelo mapa, e tem um sistema que você pode contratar eles para o seu grupo, para eles poderem te ajudar pelas masmorras,
Porém, o Enki eu não tenho muita certeza de como contrata ele. Em alguns lugares do jogo você pode encontrar pessoas venerando deuses, como aqui um grupo bem grande de pessoas venerando a deusa Sylvian, deusa do amor. Eles estão literalmente fazendo amor. Aqui eu encontro o Buckman, que é uma das poucas pessoas sãs que ainda existem dentro desse local, e ele acaba levando um susto comigo achando que era o Tortur, um torturador dessas masmorras aqui por perto. Então eu decido simplesmente ir lá matar o Tortur só para o Buckman ficar feliz. Lembra daquele bagulho que eu disse que enfrentar o inimigo é algo muito perigoso? Então, com o Tortur não é muito isso não, porque ele é bem fraco, tipo, o inimigo mais fraco do jogo. Se tu tirar a faca que tá na mão dele, pronto, praticamente já tá ganho já o combate. Eu pego uma chave do segundo andar com ele e também devoro ele pra eu não ficar com fome. Depois eu volto pro Buckman pra poder conversar com ele e falar que eu matei ele. E quando eu tava voltando eu acabo pegando um caminho um pouquinho diferente e eu encontro esse cara aí, fazendo uma grande referência a Silent Hill. Descendo naquelas escadas eu chego no segundo andar, chamado de Poço de Sangue, mas logo eu vou para cima no nível 3, as prisões, onde eu fico perambulando até chegar no porão, onde além de ter essa aberração absurdamente forte, tem uma cama que é seguro você dormir nela. Mas não é para sempre, é só a primeira vez que é seguro. Aqui eu já aproveito para mostrar mais uma das mecânicas que tem nesse jogo, que no caso é das fobias. Todo personagem pode ter uma fobia aleatória. Essas fobias meio que fazem com que você leve mais dano, dê menos dano e perca mais sanidade para aquilo que você teme. Por exemplo, eu peguei a teratofobia, que é medo de monstros, ou seja, qualquer coisa que seja um monstro, eu sou bem mais fraco contra aquilo. E imagina só, essa é a pior fobia para você pegar. Ai, que sorte a minha. Enquanto eu estava andando pela área, eu acabei encontrando o Buckman junto com um amigo dele, e eles fazem parte de uma missão secundária, digamos assim, onde você resgata todo o pessoal do clube deles aí, e você ganha algumas coisas aí. Eu sei lá, eu nunca fiz isso, não pretendo fazer, porque me parece difícil resgatar várias pessoas e trazer de volta pra cá. Enquanto eu tava dando uma volta por aí, eu acabo sendo encontrado por esse guarda e eu sem querer iniciar uma batalha com ele. Mas até que eu me dou muito bem no final, porque eu tenho um pouco de sorte aí e eu mato ele até que tranquilamente, sem levar tanto dano. Lembra daquelas áreas de pátio lá que eu tinha ido há um tempo atrás? Então, eu voltei lá pra ir numa árvore gigante que tinha lá, que é um lugar que ia me levar mais próximo do Legard, que era o meu objetivo por enquanto. E eu acabo sendo encontrado por esses dois lobos aí que sempre aparecem nessa área. E eles praticamente me espancam e não sobra nada de mim. Depois desse combate eu entro dentro da árvore e começo a percorrer um grande caminho com alguns inimigos e armadilhas por aí. Mas é claro que o pai é bom demais e sabe o exato caminho, né, mano? E indo atrás logo do Legard eu acabei encontrando o Livro do Conhecimento, que é uma coisa muito boa, porque ela permite que você salve o jogo uma vez sem precisar estar perto de uma cama, ou também sem precisar de jogar uma moeda, e eu já gasto ele logo ali mesmo, porque eu tava com medo de acabar encontrando algum bicho antes do Legard e acabar morrendo, tá ligado? Coisa que eu não queria que acontecesse. Então tá aí, se você tá jogando de Darcy, você tá indo atrás de resgatar o Legard, pois é o líder do seu grupo. Se você está jogando de Carrara, você está indo resgatar o Legard, graças à enorme recompensa pela salvação dele. De Enki, o seu objetivo é apenas ganhar conhecimento nas grandes masmorras. Porém, com Ragvald é matar Legard, pois ele e seu grupo mataram todos os habitantes da vila que você morava, incluindo sua filha e sua esposa. Então o objetivo de Hag é matar Legard e se vingar. Porém, eu sabia que continuar sozinho nessas masmorras seria suicídio, então eu decidi deixar ele vivo. Então ele acorda, fica muito confuso, principalmente já posso perceber que simplesmente não se lembra de nada que aconteceu ou do que ele estava fazendo lá. Então ele gentilmente pede para entrar no meu grupo e eu aceito. Agora temos o Legard no grupo. Enquanto eu tava tentando voltar lá pra perto do início do jogo pra salvar meu save numa cama, eu fui atacado não uma nem duas vezes, né? Fui atacado algumas vezes aí, porém até que eu me dei bem, já que eu consegui fugir e matar quem era necessário. E pra salvar o jogo eu já não arrisco, né? Já mando logo a única moeda extra que eu tinha e pelo menos eu consegui dormir bem de boa e já salvar o jogo, já me preparar pra muito mais que eu ia fazer.
Enquanto eu tava andando pela área, simplesmente morro de infecção e eu penso, tipo, cara, como assim? Eu tinha uma infecção? Aí depois eu dou uma olhada melhor e realmente eu tinha uma infecção. E eu já usei a única erva verde que eu tinha, que é a erva que justamente cura qualquer tipo de infecção. E aí pronto, eu tô bem de novo pra continuar na luta. Eu tava simplesmente perdido, então andando por aí aleatoriamente eu fui atacado por 4 desses bichos de caverna aí, gnomo de caverna, que foi bem tranquilaço de matar, já que eu já tava com o Legard e não tinha nenhuma chance deles se multiplicarem no meio da luta. E saindo do local também sou atacado por esse guarda aí, que até que me dá um pouco de dano, mas com o Legard também as coisas ficam muito mais fáceis, já que além de ser um companion, ele é um companion muito forte. E mais uma vez sendo encontrado por um guarda e enfrentando ele. Só que dessa vez eu consigo um item que é uma chave de umas celas que fica naquele andar. E com isso eu encontro mais um dos personagens selecionáveis, que no caso agora é o Kahara. Eu poderia sim ter chamado ele para minha party, mas eu lembrava que ele simplesmente fugia e me roubava. Eu também lembrava que eu podia sim recuperar ele de alguma forma, mas eu sinceramente não tinha a mínima ideia. E eu preferi só tipo, tchau, né, cara? Não preciso de você na minha party não, mano, valeu. Isso é bem sacanagem, mano. Tu salva o cara, ele entra na sua party, daqui a um tempinho ele tá indo embora da sua party e te roubando. É foda. E em mais um jogo de moeda eu acabo acertando e olha só, eu consegui salvar o jogo sem nenhuma perda. E como eu tinha acabado de meter o save manual, eu decido só tentar enfrentar esse guarda de elite aí, só que o Legard é morto em um ataque. E eu não demoro muito morrer, mesmo que eu tenha arrancado os 2 braços desse bicho, eu ainda acabo morto. E sim, tá, pra quem tá querendo saber, ele tem armadura no ferrão. Depois que ele, entre aspas, me mata, acaba acontecendo um dos eventos que pode acontecer nesse jogo depois que você perde uma batalha, que eu simplesmente tô em um lugar completamente fechado, eu não tô mais com minhas pernas, a única coisa que eu posso ficar fazendo é andando de um lado pro outro, e essa coisa fica me seguindo e me espancando até eu realmente morrer. E sim, não tem nenhum jeito de você escapar disso, é simplesmente você vai ser torturado até a morte. É, difícil. Voltando um pouco para trás numas áreas, eu encontro essas sacerdotes sombrias, sei lá, e eu enfrento elas e com o Legard eu mato elas até que sem tanta dificuldade, já que eu sabia que se eu mirasse nas lanternas primeiro eu teria uma grande chance de ganhar. E delas eu consigo uma pedra da alma que me permite absorver a alma de seres vivos que eu matei. Eu já absorvo a alma delas e vou diretamente nesse lugar aqui que meio que é um skill tree. Sim, tem skill tree nesse jogo. Ela se baseia em coisas como qual tipo de alma que você tem, que cada personagem tem um tipo de alma diferente, habilidades diferentes, e também qual o tamanho da sua afinidade com diferentes deuses. Tu pode rezar, tu pode fazer vários rituais para aumentar a sua afiliação com os deuses, e com isso tu pode conseguir habilidades, desbloquear gastando essas almas que tu conseguiu pelo caminho. Isso aqui é um dos poucos inimigos inofensivos que você tem por essa área, e ele é uma hidra humana que não te ataca e que pede uma coisa, uma criança, literalmente. Você tem que dar uma criança para alimentar ele. E você deve estar pensando, tipo, você ganha algo com isso, ganha afinidade com algum deus? Não, simplesmente não. Você só entrega a garota morre, e é isso. Simplesmente. Ela só morre mesmo. É isso. E chegando no nível 6, as minas, eu vou andando por aí até que eu encontro uma área de adoração a Grogoroth, o deus da destruição. E simplesmente o pessoal de lá, assim como no Sylveon, assim como no deus Sylveon, estavam se comendo. Só que dessa vez literalmente, tipo, carne e osso, até não sobrar nada. Então eu decido participar, o que faz com que o Legard e o Gutin, né, fiquem completamente satisfeitos e cheios, e minha afinidade com Grogoroth aumenta. Só rolê bizarro que eu me meto, né? É foda. Chegando no nível 4, as cavernas, no caso eu subi um nível, né, indo para outra região do mapa. Enquanto eu tava andando, eu simplesmente me esqueci completamente de um dos encontros desse jogo, que é com um boss, que é essa mãe das cavernas aí. Nessa primeira fase dela não é tão difícil, ela conseguiu me dar um daninho bom. E é isso aí, mano. Ela fica invocando esses bichinhos da caverna aí, mas nada de muito assustador não. Inclusive eu peguei uma Soulstone nessa mesma área.
E eu acabo encontrando o Pocket Cat por aí nessa mesma área, que ele fala que ele estava procurando por crianças humanas e poderia, se a gente tivesse alguma, a gente poderia trocar por armas ou coisas do tipo. Eu digo uma coisa, as armas que ele dão são realmente muito boas, definitivamente são um fato. Eu não sei se eu cheguei a falar, mas tem sim uma criança nas masmorras, que no caso é uma garota. Lá perto do começo, se tu conseguir uma chave, tu pode libertar ela. Mas eu não libertei porque, sei lá, só não queria mesmo. Porque ela é muito fraca e praticamente inútil. Continuando ainda naquelas áreas de Minas, eu acabo encontrando essa loba. Sim, é uma loba feminina chamada Moonless. E você lembra lá do começo do jogo que eu tinha pegado umas carnes podres? Então, é para que serve. Você pode oferecer, acho que duas carnes podres para Moonless e simplesmente ela entra para sua party. E ela inacreditavelmente é muito boa, porque ela dá um dano bom, ela tem chance de atacar de novo, mesmo depois do turno dela ter acabado. E simplesmente ela evolui conforme passa do jogo. Dependendo das áreas que você vai passando, depois de um tempo ela vai marcando o território e a cada tantos territórios que ela marca, ela literalmente evolui e fica mais forte. E lembra do que eu falei que eu só tinha enfrentado a primeira fase da Mãe das Cavernas? Então, tá aí a segunda fase e eu acabo morrendo e volto no save de novo. Eu salvo o jogo e consigo um sucesso salvando ele, né? Ainda bem. E vou voltando um pouco nas áreas, tentando lembrar o que caralho é pra eu fazer. E eu encontro esse cara aí que tá vendendo um mapa que eu nem lembrava disso existir no jogo. Provavelmente eu nunca nem vi isso. E eu só nem comprei o mapa dele não, porque eu imaginei que eu nunca ia conseguir achar. Eu andei por tanto, mas tanto tempo que o Legard simplesmente começou a ficar louco. E ele pediu para fazer uma pausa aí. Aí eu deixei ele um tempinho descansando. E depois fui lá e meti álcool na boca dele. E aí ele voltou pra party com uma sanidade maior já. Voltando pelas minas, eu acabo encontrando Nosramos, que eu não sei exatamente o que ele é na lore, ou se é uma mulher também, eu sei lá. Eu só sei que ele é bem importante caso você esteja jogando de Enki, já que ele é um mago, um alquimista, mago, alguma coisa assim, eu não tenho a mínima ideia. Eu nunca joguei muito de Enki pra saber. Tem uma coisa que esse jogo te ensina é nunca vá pra cima do inimigo e nunca inicie uma batalha. Porém, isso é simplesmente quebrado com esse personagem aqui, que no caso é o Mago Vermelho. Ele te ataca fora da batalha, literalmente. Ele começa uma magia que arranca seu membro. Isso é muito rápido. Não tem como tu só sair da área sem que ele arranque o membro seu. Ou seja, tu tem que ir diretamente correndo pra cima dele se tu não quiser sofrer essa magia que acontece fora da batalha. Isso é bizarro, cara. Bicho insuportável isso. E chegando por essa área eu acabo tendo um flashback assim irado, que eu lembro de tudo que era pra eu fazer agora e os locais que essas coisas iam estar. Esses caras azuis que vocês estão vendo aí, eles são meio que afiliados com o Deus das Profundezas, inclusive ele está literalmente nessa área, e você pode matar ele estourando aqueles corações roxos gigantes lá. Meio que eles estão guardando o Cubo das Profundezas, que é justamente o segundo objetivo do Hag aqui, que é pegar esse cubo de volta, que ele foi roubado pelo Legard, por isso que o Legard e o grupo dele matou os familiares e toda a vila lá do Hag. É uma lore bem complexa, mas sinceramente eu achei uma lore muito boa, viu? Pelo menos o que eu pesquisei, porque entender no meio do jogo é meio difícil. Esses caras azuis são bem inofensivos até que você pegue o cubo das profundezas, aí eles vão partir pra cima e tentar te atacar, mas é bem de boaça evitar eles e só continuar indo. Então eu saio dessa área e volto pra mesma área, só que por um lado diferente, justamente para acontecer esse evento aqui, ó. A Darcy está sendo espancada por um desses monstros azuis aí. Olha só, mais um dos personagens, né? Finalmente. Eu vou ter os 4 personagens. Eu salvo a Darcy e mais um personagem no grupo. Quando eu tava indo dormir pela primeira vez, eu errei o jogo da moeda. O azar acabou trazendo essa coisa, essa aberração muito poderosa pra cima de mim. Mas ainda bem, eu consegui fugir e eu fui pra outra área salvar o jogo em outro lugar, porque eu já tinha feito um bom progresso desde o último salvamento, eu não queria perder tudo.
E chegando naquele lugar que eu tinha tido o meu primeiro save seguro, eu erro também a moeda. Só que aqui era muito pior, porque vinha simplesmente o cara, o cabeça de corvo, e ele é muito mais forte que aqueles guarda, porque ele é muito ágil e não te deixa fugir na batalha. Ele tem 2 ataques hit kill. Eu realmente tentei bastante fugir, porém eu percebi que não ia ter outro jeito a não ser lutar. E mesmo depois de começar a realmente lutar, tentar enfrentar ele, eu ainda assim perdi muita vida. E além do mais, peguei infecção tanto no meu personagem, tanto na Darcy. Tanto é que no próprio momento que eu tava gravando, eu só mandei um. Morri simplesmente. Porque eu não via nenhum jeito de ganhar dessa coisa, porque ele tinha magia, tinha tudo. E simplesmente, mesmo depois de matar ele, eu só burrei. Simplesmente, eu fui muito burro e eu sobrescrevi o save. Eu tava com infecção, tava todo ferrado, eu sobrescrevi o save. E imagina só, eu não tinha nada pra curar a infecção. Nada. Eu realmente fiquei um bom tempo caminhando por aí, mas realmente eu não achei nada pra curar a infecção. E o que me sobrava? Literalmente, eu morria depois de um tempo. Então, o que sobrava nesse save? Eu poderia dizer que não sobrava nada, mas realmente sobrava algo. Eu poderia arrancar a minha perna do meu personagem protagonista, o que faria com que eu perdesse a capacidade de correr, e arrancar o braço e a perna da Darcy. E aí, pronto, a gente estaria vivo, mas com ossos quebrados e todo ferrado. Só que aí eu ia ficar lento e ela ia ficar fraca. Porém, existe uma coisa, um ritual de sangue da deusa Sylvian, que você mistura 2 personagens e faz um mais forte que os dois. Porém, eu poderia fazer isso, eu poderia ou iniciar um novo save ou jogar com outro personagem. E eu também estava com a ideia de também talvez jogar o Fear and Hunger 2, que o Fear and Hunger 2 eu não tenho a mínima ideia, eu não sei de nada, eu literalmente não sei de nada do que é pra fazer, qual que é os personagens, como que joga, os inimigos. Eu só sei que parece muito difícil, muito mais difícil que o próprio jogo original. Então aí fica o questionamento pra você. Esse não era o final que você merecia, mas infelizmente é o único final que eu vou poder te entregar. O final que eu acabo ficando preso no meu save e deixo a decisão nas mãos de qualquer tipo de telespectador que estiver aqui. Não acho que vai passar de 10. Não acho que vai passar de, sei lá, 30. Porém, eu deixo na mão aí de quem quiser dar uma ideia, mano, do que eu deveria fazer agora, mano. Então, foi esse o vídeo. Espero que você tenha gostado. Ele foi de uma produção bem maior e demorou muito mais tempo de fazer do que qualquer outro, porque eu fiz uma gameplay bem longa. Eu devo ter gravado tipo 4 horas de gameplay no total. Aí eu editei, coloquei minha voz por cima e tal. Uma edição bem melhor, tá? Esse vídeo aqui tá sendo praticamente um... foi literalmente... Quer dizer, não era pra ser, mas foi um plano B pro canal, porque o Felipe acabou não podendo gravar, então eu já aproveitei para finalizar a edição dele aqui e já postar ele nesse sábado aqui que vocês estão vendo. Então, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Dá like, comenta aí o que vocês querem que eu faça e falou!